Olá, pessoal! Hoje estou no novo cenário, olha só, essa é minha salinha que eu tenho aqui para as minhas clientes que querem trazer sua roupa, se trocar e ter que sair daqui já pro seu evento, sabe? Madrinha, formanda, enfim, todo mundo, noivas, tá? Que precisar se trocar, então eu tenho um ambiente só para elas. Bom, o assunto é, o que eu carrego de pincel na automaquiagem? Me perguntam muito nos cursos, né? Ah, que pincel que eu tenho que ter e tal e tal. Então, o que eu gosto e o que eu não fico sem para onde eu vou? Então, quais os pincéis, assim, que não se desgrudam, tá? Que eu preciso deles para fazer minha automaquiagem, tá? Claro que tem alguns outros, porque depende da técnica, preciso de mais. Mas assim, o que é básico? O que eu gosto muito, tá? Então, primeiro, para passar base, tem o pincel Kabuki. Eu gosto muito desse pincel Kabuki, mas tem língua de gato, tem outros pincéis, que daí isso é um outro assunto que a gente pode vir explanar uma hora. Mas o meu pincelzinho para base, que eu gosto bastante, é um Kabuki, tá? Para passar o pó, um pincelzinho Dual Fiber, eu gosto muito para dar movimentos circulares no rosto, dar um acabamento e um polimento bem bacana. Então vamos lá, base, pincel de pó. Para fazer o meu contorno aqui, eu gosto muito desse pincel chanfradinho, fofinho, e que eu já uso pro blush. Então para essas duas funções, estou fazendo blush, estou fazendo contorno, já uso o mesmo pincel, beleza? Para mim passar o iluminador, quando eu uso o iluminador, eu uso um pincelzinho assim, ó, fofinho, mais firme, que daí eu passo o iluminadorzinho aonde tem que passar. Gosto muito desse, ok? Para a sobrancelha, então, um pincelzinho chanfrado para pintar a sobrancelha, tá? Então também não fico sem. Para esfumar a sombra no olho, um pincel fofo. Esse é importante que você tenha um pincel que seja certo pro tamanho do teu olho, tá? Não adianta tu ter um pincel enorme e o teu olho, sabe? Então você tem que ter um pincel certo. Existem vários tamanhos de pincel para esfumar, vários, dos pequenininhos, os mais gordinhos, os mais fofinhos, sabe? Você tem que por isso que o curso é legal, ele te direciona, ele te foca, né? Então, por exemplo, você vai aprender, você vai usar esse, o outro e o outro. Aí você vai ver, acho que eu gostei desse pra mim usar no meu tipo de olho. Isso é muito importante. Então, esse aqui é o tamanho que eu gosto pro meu olho, tá? Que é fundo e é grande, beleza? Aí eu tenho aplicador de sombra, então para aplicar a cor da sombra, então eu sempre tenho dois, um pra cor clara e um pra cor escura, porque o da cor escura sempre tá sujo. Aí se eu tiver que ficar limpando, tirando o preto, então eu já tenho dois. Um cor clara e um cor escura. Ó como é que ele é. Ele é chatinho, ó. De cerdas naturais, tá? Tenho um pincel pro iluminador da sobrancelha, que eu gosto aqui, ó. Ele é fofinho, tá? Pode ser assim. E tem um outro também assim, ó, que esse também eu gosto bastante. Carrego sempre os dois, porque esse aqui eu posso estar aplicando um glitterzinho aqui, ó, um iluminadorzinho aqui no olho, sabe? Então eu sempre carrego os dois comigo. Tenho aí dois pincéis assim, ó, com a pontinha bem precisa. Esse aqui eu uso muito para esfumar aqui quando eu vou ligar uma sombra na outra, tá? E esse aqui... Esses dois daí, confusão. Aqui, esses dois, esse eu gosto de aplicar a sombra aqui abaixo do olho, fixar ela, porque ele é bem preciso, e esse aqui eu venho pra esfumar, aqui assim, ó, pra não deixar marcado, beleza? Então, gente, esse eu tenho mais, carrego às vezes até mais, dependendo do que eu vou fazer, ok? Mas assim, esses pra mim são fundamentais, tá? Se eu vou sair, se eu vou viajar, se eu vou fazer alguma coisa, esses não faltam na minha frasqueira, beleza? Claro, você não precisa ter todos, mas assim, comece a comprar, compra um agora, porque a base talvez você pode passar com a mão, aí você compra o de pó, e assim vai, sabe? Você compra um só pro olho, não precisa comprar os dois por enquanto, e você vai montando o seu kit, tomando muito cuidado, cuidando muito bem, porque olha, os pincéis eles são caros, então a gente precisa cuidar. Mas é uma ferramenta essencial e ajuda muito. Então esse aqui é meu kitzinho fofo, que eu não fico sem ele. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica. E daqui uns dias eu trago outras dicas pra vocês, beleza? Até mais!